Então vamos lá, pessoal. Nosso último caso, caso da GE. Eu gosto de terminar com esse caso porque ele sintetiza muito do que a gente viu ao longo do curso. Primeiro ele faz uma ponte direta com o primeiro caso do curso, que foi o caso da Ambev. Tá certo? Essa, sem dúvida, foi uma das empresas que mais influenciou a Ambev, uma empresa, a GE, que vem aprimorando seus modelos de gestão ao longo de pelo menos 100 anos, né? Conecta muito bem, mostra algumas ferramentas muito concretas para garantir que as coisas aconteçam, para avaliar, para monitorar, para premiar, e também fala muito de cultura, de liderança, etc. Então, amarra várias coisas e conecta com o caso da Microsoft, enfim. Então, vamos lá. O nome do caso é a máquina de talentos da GE. Supostamente porque eles formam um monte de gente que é muito boa em executar, em fazer as coisas acontecerem. E nós vamos ver até ao final do caso como executivos que saíram da GE, se eles são bons gestores ou não, fora do contexto da GE. Mas eu queria ouvir de vocês se vocês acham que, de fato, a GE consegue formar gente que é muito diferenciada na execução, ou se no fim das contas é só um desafio, eles têm um universo enorme, e é só um desafio de filtrar e selecionando pessoas, e no fim tem que ser gente boa, porque o universo é tão grande. Então eu queria ouvi-los. Tem um processo de formar gente mesmo diferenciada em gestão ou não? Essa resposta é meio do muro, mas por um lado eles selecionam muito bem os talentos, eles fazem essa seleção passando para os talentos grandes desafios, né, para eles se provarem, mas e eles também acompanham esses candidatos por um prazo bem grande, né, eventualmente até uma década se for necessário, né, uma espécie de lista, né, de possíveis lideranças e talentos para se tornarem CEO ou assumirem uma posição de liderança. Mas ao mesmo tempo eles têm a universidade corporativa, que é uma forma de preparar as pessoas, né? E eles têm um outro método também, que é de ciclar entre as áreas, né? Então, para mostrar para aqueles talentos como trabalhar num ambiente de internacionalização, num ambiente de crescimento, num ambiente de vendas, eles acabam expondo essas pessoas a diferentes áreas, né? Joia. Então você colocou, tem um elemento de seleção, e aí eu trago gente boa, trago já gente com perfil, mas tem outras coisas que acontecem ao longo do processo que vão também moldando essas pessoas e tornando essas pessoas que entram, a princípio, boas, melhores. Sim. Joia. O que mais? Queria ouvir. Diga. Eu acho que toda essa dinâmica que ele mencionou também acaba estimulando as pessoas a estarem sempre melhorando. Eles veem que é uma prioridade isso, então por mais que os próximos processos às vezes talvez não desenvolvam tanto, só o fato de você estar aplicando eles, acho que estimula os funcionários a ver que tem sempre uma cobrança por melhoria. Eu acho que as próprias avaliações ajudam as pessoas a se conhecerem melhor, o que elas precisam melhorar. Que processo você destacaria? Eu acho que assim, tudo que o Douglas falou, é interessante a parte da Session C, não é? Que ele fala bastante. Sessão C. Ele tem toda essa parte de avaliação, então é que eu trabalho em empresa júnior e a gente tem sempre essas avaliações e é uma coisa que me ajuda muito, assim, você sempre ter noção do que você é ruim, do que você é bom, às vezes ajuda, às vezes você não sabe que você é ruim em uma coisa, então só o fato de estar apontando para você, isso estimula uma melhoria. Muito bem, o que mais? Queria ouvir mais pessoas sobre essa questão de... Eles exploravam isso que eles já tinham, então, para tirar o melhor de cada um, então eles deslocavam lá as pessoas da RH achando que aquilo ia trazer o melhor das pessoas. Então... Deslocavam as pessoas? Não entendi. Eles falavam de recursos humanos, às vezes eles mudavam as pessoas para juntar uma equipe a fim de explorar o que tem de melhor nas pessoas daquela... Deslocavam as pessoas constantemente para explorar o melhor. Vou querer falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que hoje a Ambev faz muito isso também, por exemplo, ela coloca a pessoa, por exemplo, no Equador e fala, aprende e faz. E aí, se a pessoa consegue, tem êxito nisso, a própria empresa já percebe que ela consegue aprender, desenvolver e fazer algo sem uma estrutura
muito robusto. Então eu jogo a pessoa no desafio, Sim. você aprende aí. Né? Ou seja, acho eu que- uso a minha Pra ter diversidade uma de plataforma. negócios como um campo de prova. Sim. E o campo de prova e o instrumento para o desenvolvimento também. Eu acho que é muito mais nisso, não é só deslocar e ficar jogando, literalmente são desafios internos que a empresa tem e vai colocando a pessoa, e as que vão bem vão subindo, e as que não são, além da curva de vitalidade, né, você consegue ranquear isso bem facilmente, que são vários desafios, e acho que a empresa é muito mais isso do que só deslocar para explorar melhor cada um. Bacana. Então deslocar e também colocar desafios internos e a partir disso eu vou vendo quem se dá melhor e vou selecionando e algumas vão subindo. E aí tem o sistema de avaliação que a gente já vai falar um pouco mais, curva de vitalidade, etc. Diga. Só complementando o que ele falou, tem até uma frase que ele fala assim, a gente aposta em uma pessoa até que a pessoa prove o contrário. Então, se você tem uma pessoa em vista lá, que nem tinha o CEO, você vai colocando ele nos piores desafios, nas coisas que aparecem, até que chega um momento que, se ele não conseguir, ele tá provando o contrário, que ele não era a pessoa certa e aposta em outra pessoa. Então, acho que isso é uma boa ferramenta de filtro e de formação, assim. Joia. Agora, queria mergulhar um pouco nesse ponto que vocês estão enfatizando, esse deslocamento das pessoas, até pegar a trajetória do Immelt. O Immelt começa fazendo o quê? Vamos resgatar a trajetória dele, que acho que ajuda a entender a intensidade das mudanças. Começa em plásticos, né, recém-formado ali em Harvard, em plásticos, e aí o que acontece? Acho que tem uma bomba lá que era um recall, se eu não me engano, que estava acontecendo. Ele já era meio que uma pessoa assim, potencial e tudo mais. Ele era já importante, ele em plásticos, ele cresceu até a vice-presidência de plástico. Já tinham visto ele já em Harvard, não foi só que ele só cresceu. Né? Ele estava sendo cotado por um outro banco lá, acho que era o Goldman Sachs e tal. E aí eu lembro que eles tinham falado para ele que seria impossível ele chegar até o Jack Welch em menos de 10 anos. E aí o interesse era tão grande em cima dele que o próprio falaram assim, não, vamos atrás dele porque ele é um cara bom. E aí, tipo, nessa questão do recall, eles pensaram, agora é o grande desafio de fogo, vamos colocar ele sobre essa responsabilidade e ver como ele lida com isso nessa questão do recall. Então, aí pegaram ele, jogaram ele num recall com um custo de $500 bilhão, 20 anos atrás, custo de $500 bilhão há 20 anos atrás, tendo que substituir os compressores pelos compressores da concorrência, uma operação nervosa. E completamente diferente do que ele fazia. Ele trabalhava com vendas, produtos e foi colocado numa área de serviços, pós-venda, atendimento ao consumidor. Bater na casa, né, e um monte de gente, ele tinha lá 300, 400 pessoas embaixo dele e passou até algumas mil. E depois, o que acontece? Ele passa essa temporada fazendo esse recall em eletrodomésticos. E aí volta para plásticos. Volta numa posição boa em plásticos? Não. Ele volta lá. Ele volta abaixo. Só dá oportunidade para quem quiser ir complementando. Isso não é bom para ele, mas é bom para a companhia, né? Que em alguns momentos que você está trabalhando lá, você vai fazer o que você quer e vai ser bom para você, mas em algumas horas você vai ter que ser bom para a companhia. Aí ele passa um ano nessa posição e é promovido e aí passa a responder novamente ao Gary Rogers, se eu não me engano, que era o CEO de plásticos na época. Nesse momento, em que ele volta ao topo, depois de passar por um grande desafio, ele enfrenta, acho que o pior problema da carreira dele, o maior tranco que ele tomou. Acho que o caso dedica aí pelo menos uma página para descrever esse tranco. Contem um pouco como foi essa escorregada que ele deu. O mercado estava muito competitivo, então como uma alternativa para ele garantir receitas por um longo período, ele fixou preços. Só que os Estados Unidos passou por um momento de inflação e teve uma inflação de custos importante e ele não tinha como renegociar esses preços, né? Então ele teria que tomar um prejuízo ou renegociar. Ele acabou optando menos por renegociar porque ele queria manter a relação de longo prazo com esses clientes. E tomou um tranco, o orçamento dele se desviou em 30%. Só desvio de 30%. Numa empresa obcecada pela entrega, pela obsessão. O Seis Sigma nasce lá. Sigma é o desvio em cima do planejado. Então, obsessão pelo cumprimento do resultado, do plano. Nesse contexto, ele dá uma derrapada
desse tamanho, tem espaço para uma derrapada tão grande numa empresa tão focada em resultado? Eles falam que você pode errar uma vez, né? E daí depois você não pode mais. Então, tipo, essa foi meio que o erro dele. E depois ele provou que, tipo, esse erro meio que... Tipo, ele superou isso e, tipo, ele não cometeu esses erros depois. Mas ele tentou meio que contornar a situação do melhor jeito, né? Certo. Será que não é arriscado demais essa estratégia da GE? Ou seja, de expor de forma tão intensa e de forma tão radical os executivos as situações que eles não conhecem? Essa diversificação para trabalhar em vários setores acaba reduzindo muito o risco especificamente de uma divisão da empresa. Então, eu acho que isso permite, por exemplo, que a empresa possa, por exemplo, investir em tipo, setores específicos, que eu não lembro especificamente, mas lembro que no caso... Perfeito, mas isso do ponto de vista da empresa, da diversificação da empresa. Meu ponto é, essa movimentação de funcionários de forma tão extrema não é arriscada, porque não expõe a empresa a erros como esse, que talvez alguém mais experiente no setor, que tivesse lá mais tempo, talvez não cometesse? Mas eu acho que isso mostra a confiança da GE nos que eles dizem como os talentos, né, de alto potencial. Porque mesmo expondo um pouco a esses erros do cara não saber bem o negócio, eu confio que o lado positivo de ter o cara que é um dos maiores talentos da empresa naquela área vai, na maioria das vezes, superar esse risco. Eu acho que o objetivo é formar líderes e formar CEOs. Então, para você ter um CEO com capacidade, o que a GE precisa, ele tem que estar apto a desenvolver diversas competências e conseguir lidar com diversos problemas. Então, eu acho que você colocando um líder, um diretor com problemas diversos é importante para o desenvolvimento dele. É muito menor do que o custo que teria você colocar um CEO que não tivesse repertório e preparação para lidar com os desafios multidivisionais da companhia. Perfeito. Né? Especialmente, se eu estou pensando em formar CEOs, essa turma tem que ser exposta. Agora, eles não expõem só aqueles que já estão numa linha sucessória, eles expõem de forma generalizada, né? E assumem esse custo de forma generalizada. Tinham vários fatores que eles faziam para mitigar esse risco. Então, assim, ter um acompanhamento muito próximo desses executivos, principalmente os executivos da AMS, que eram aqueles mais seleta, CT coaching, CT mentoring. Joia, quero pegar esse seu gancho com 2 pontos. Primeiro falaram aqui de seção C e você falou agora do MS. Queria explorar esses 2 elementos que são muito importantes nesse acompanhamento. Então, seção C é um diálogo entre a empresa e os funcionários, né? Em que os funcionários colocam as suas perspectivas, as suas ambições, o que eles gostariam, e a empresa coloca o que ela gostaria e é o desafio de casar isso. Então aqui é desenvolvimento, feedback, né? Isso é um diálogo. Expectativas. E tem um terceiro ponto aqui, que é um papel importante da seção C, desenvolvimento, feedback, etc. E o terceiro ponto, aqui, sucessão. Vou colocar que a avaliação está aqui com feedback. Sucessão. Cada um dos que estão nesses 7 position levels tem que indicar quantos sucessores? 3. Tem que ter 3 sucessores prontos para assumir o cargo. Por que isso? O incentivo natural seria você não preparar uma sucessão, dado que isso poderia colocar em risco a tua própria posição na companhia. Então, tendência natural é falar, putz, não tem ninguém para me suceder, aqui o que eu faço é meio difícil e tal, então você tá mais protegido, tá certo? Agora, o que acontece, como a empresa se comporta se um executivo que está nessa posição, em uma dessas posições-chave, fala assim, olha, eu sei que a gente tem que buscar, tem que ter 3 sucessores, mas no meu caso é muito difícil, é uma posição muito específica, não tem gente com essa formação, perfil, tem que ter técnico, tem que ter comportamental, não achei, tem um só e sofrido. O que acontece nessa situação? É que, tipo, ele não tá dando oportunidade para os outros se desenvolverem, então, tipo, isso meio que é um feedback para ele mesmo, né, porque ele, tipo, como isso, eles veem esse desenvolvimento pessoal, tipo, uma característica muito importante, tipo, os líderes também têm que saber passar isso para as pessoas da área dele. Perfeito. Aí vem
essa figurinha aqui do MS, Executive Manpower Staff. Qual é o papel desse grupo que foi criado depois? A seção C vem lá de trás. Vocês veem que as coisas vão sendo melhoradas. São, como o Cordner que criou a seção C. O Cordner foi o cara que sucedeu o Thomas Edison, tá certo? E aí depois vem o Jack Welch que cria Executive Manpower Staff. O que é Executive Manpower Staff? O que esse grupo faz? Ele acompanha todo mundo que participa das sessões C e eles estão ligados direto ao presidente, tem uma linha direta com o presidente e eles que vão avaliar, eles falam que os gestores eles têm uma preocupação específica. Por que eles acompanham todas as sessões? Para não esconder os talentos. Por que teria uma tendência natural de esconder os talentos? Para manter eles nos seus departamentos e não promover os talentos. Para não promover, assim, tem dois motivos nessa linha. Um de ameaça. Um de ameaça. Eu não quero, se os talentos aparecem muito, daqui a pouco eu vou ser atropelado por alguém. Já provou que eles podem, tipo, baixar o seu cargo também. Exato, né? Eles movimentam. Você só vai continuar subindo, você pode baixar também. E outro motivo? Os concorrentes internos, nesse caso. Eu não quero perder meus talentos para outras empresas do grupo, para outras áreas. Se a pessoa é boa, está aqui trabalhando comigo, desempenhando aqui, eu quero essa pessoa na minha área. Então a tendência natural. Essa turma que acompanha todas as sessões C, e eles é que fazem essas movimentações também entre negócios do grupo. Ligado direto com o presidente. Muito bem, exploramos bem aqui o acompanhamento, desenvolvimento. Queria explorar melhor, vocês começaram a trabalhar outros dois aspectos aqui, que é a seleção. Queria explorar um pouco a seleção. Eles não gostavam de contratar os potenciais antes do MBA, porque eles achavam que essas pessoas deviam passar primeiro por Wall Street, apanhar bastante, se cansarem dessa vida para depois eles toparem o desafio com a GE, porque caso contrário eles seriam muito assediados por outras instituições e essas pessoas não ficariam muito tempo na companhia. Então eles viram que essa turma que saiu do MBA, em geral, era muito ansiosa e queria, deixa essa turma viver a vida, amadurecer, ter outras experiências. E aí quando eles tiverem clareza que o que eles querem é uma experiência como a que a gente oferece aqui, eles vêm para cá e contribuem muito. Isso o perfil MBA. Agora eles começam a perceber também que tem outro perfil, ou outros perfis que eles querem buscar, que não é aqueles que saem das melhores escolas. E se a gente olhar, inclusive, num dos exhibits, lá para o final, tem a lista das escolas e praticamente não há nenhuma da Ivy League, se não nenhuma. Ou se tem, tá lá embaixo. Diga. O cara do Centro-Oeste americano, que é aquela área bem assim, né? O cara do Centro-Oeste americano. Norte Dakota, Wisconsin, são estados que a gente não conhece muito. E eles falam também de ex-militares também. Ex-militares. Graduação noturna. Ex-militares e gente que estuda à noite. Agora, pergunto pra vocês. Pô, ex-militares, a turma não teve a melhor formação de gestão. Nem de... O pessoal que estuda à noite, esse pessoal chega cansado, trabalha o dia todo, chega cansado na aula, depois não estuda. E a gente chega, dorme na aula. Pois não é o pessoal que mais se dedica, que está aqui de manhã, até à tarde estuda. O que eu estou buscando com essa turma que não são a turma ali da Costa Leste, a turma mais badalada, ex-militar? O que essa turma traz? O que eles estão buscando aqui? Comprometimento, disciplina, hard work, essa turma que dá o sangue, trabalha o dia todo, ainda vai à noite, essa turma quer estar com uma faca no dente, quer construir. Então eu estou procurando aqui muitos aspectos comportamentais. Eu começo a mais de valores. Porque a formação mesmo ela vai acabar acontecendo na própria organização. Mais de valores. Eu confio que na própria organização eu consigo desenvolver muitas das competências que eu preciso nessa companhia. E aí entra o ponto que vocês tinham levantado do treinamento, podemos chamar de treinamento formal.
Nesse ponto, professor, me lembrou muito a Ambev. Não na questão de não pegar boas faculdades, mas porque eles buscam muitas pessoas que têm esse sangue de querer crescer, de querer aprender, não são aquelas pessoas que não são de grandes famílias, não são ricas. E associado à humildade também, né? Não é só essa ambição, eu quero crescer, etc., mas não consigo esperar 3 meses. Exatamente. Joia. Olha a turma que como eles vão amadurecendo também o processo seletivo, entendendo o que faz a diferença. Claro que continuam tendo os MBAs, o próprio e-mail, outros que são citados no caso. E aí a questão do treinamento formal, né? A GE, ela inspira várias das práticas que a gente vê hoje de gestão, nasceram aqui da prática, né? Não da teoria, mas da prática. Crotonville, a mais emblemática. Vocês nunca vão ler um artigo, alguma referência à universidade corporativa sem citar Crotonville. Os caras investiam quanto do orçamento anual em Crotonville? 10% do lucro. 10% do lucro. Seguiram, desde Cogna e depois seguiram nessa toada. Agora, quem são os professores de Crotonville? Quem dá aula lá em Crotonville? Eles contratam os melhores professores também das faculdades? As faculdades top? São os próprios executivos. Não só ex-executivos, mas os próprios executivos. E por que eu monto uma universidade corporativa em que os próprios executivos dão aula e não levam os executivos para as melhores escolas? Qual que é a lógica por trás disso? Eles estarem acostumados aos valores, já saberem os valores que eles querem buscar na pessoa, não precisarem se treinar nesse. Aqui eles estão muito mais preocupados com o processo de aculturação. Aculturação, valores. Ele fala que é formar um bule de café comum. É de gente que está ao redor do mundo todo. E claro, formação técnica naquilo que a organização precisa. Então são os próprios executivos, uma orientação muito, muito prática. Pragmatismo total. Do lado do negócio e um destaque muito grande para os aspectos mais soft da companhia também, que é o processo de cultura. Agora, Jack Welch deu uma chacoalhada também em Crotonville. Quando ele chegou, Crotonville tinha um papel lá e aí ele foi melhorando. Quem me ajuda aqui a... Uma das coisas que ele falou é da percepção dos funcionários da GE em relação ao Crotonville, que inicialmente era vistado às vezes como um prêmio de consolação, assim, que você não foi promovido, mas tá um curso em Crotonville. E ele transformou em um prêmio cobiçado, assim, a ser disputado. Foi de lá que surgiu o workout. Lá que surgiu o workout. Que ele tinha as conversas informais nos bares e tal, e que falava que eles recebiam feedback do que podia melhorar, e pensou, por que não aplicar na companhia inteira? Então eles faziam isso, ele resolveu criar esse projeto para que as pessoas pudessem dar a opinião delas. Assim, para que de forma outra inovação na gestão que nasce na GE é o workout, ou seja, a turma que está na linha de frente tem muito para contribuir. Vamos agora de forma rotineira ouvir essa turma, ouvir o que eles têm, o que eles querem de melhoria e que eles provoquem os seus chefes a implementar as mudanças. Muito bem, falamos aqui então da seleção, desse treinamento formal, Crotonville, todo o processo de acompanhamento e desenvolvimento. E queria falar um pouco, tem um elemento importante, que é o processo de avaliação e recompensa. O que vocês destacariam aqui nesse ponto aqui da avaliação, recompensa, nessa empresa aqui obcecada pela entrega, tá certo? Aliás, tem uma passagem no caso que é o e-mail conversando com o Larry Bossidy, que era o chefe dele, e ele fala, orgulhoso, que ele tinha superado em 30% o ano anterior. Isso tinha sido 2% acima da previsão dele, mais otimista. E o que Larry Bossidy fala para ele? A que se atribui a sua previsão precária, certo? Então, a sua obsessão pela... E depois esse cara, Larry Bossidy,
que escreve um livro com o Han Charan, que é um dos livros que inspira esse curso também, chamado Execução, Execution. Larry Boston, que é esse cara puro GE, o Han Charan, que é um cara total RH, é um indiano, não sei se vocês já ouviram falar do Han Charan, é um desses gurus do RH, e eles juntos escrevem esse livro. Depois o Larry Boston vai ser presidente da Honeywell. Vocês vão ver, vou mostrar aqui no final um artigo da Economist que mostra o que aconteceu com os executivos todos. Avaliação. Como é que eu avalio e premio essa turma? O chefe avaliava a pessoa que ele estava comandando de talento até insatisfatório, não é isso? Isso. Eles têm duas dimensões. Uma dimensão é a questão da performance, no que significa a entrega. E aí, no primeiro momento, eles avaliavam em uma determinada escala, e isso evoluiu para uma régua. Como é que chamava essa régua? Em que a gente tinha que plotar as pessoas? Tinham 26, depois era 29 níveis. Esses eram os níveis hierárquicos, mas todo mundo, independente dos níveis, era avaliado no que eles chamavam de curva de vitalidade, não é isso? Como é que funcionava essa curva de vitalidade? Eles colocavam 20% melhores, 70% intermediários, valiosos, e os 10% aqui na mira. Curva de vitalidade, e aqui é uma curva forçada. Ou seja, o que eu faço? Eu sou um gestor e eu tenho 10 pessoas no meu time e os 10 são ótimos. O que eu faço? Eu tenho que forçar esses 10 aqui. Os 10 são ótimos, tudo bem. Então o menos ótimo eu coloco aqui, os 7 ótimos bons aqui e os 20% melhores, os 2 melhores. Eu tenho que forçar. Aqui na escola a gente tem um curso que funciona assim, que é o MPA. Necessariamente, em toda disciplina, acho que são pelo menos 15% dos alunos são reprovados. E só tem um curso assim. Em outras universidades tem mais. Eles medem entrega aqui, e a outra dimensão é o alinhamento à cultura. Cultura, valores. Essa matriz, primeiro ela trabalhava que eram 4 dimensões, depois evoluiu para 9. As 9 são, só colocar lá os 3 níveis aqui, 3 níveis aqui, viram 9 quadrantes. Vou colocar em 4 para facilitar. E aí tem um dos livros do Jack Welch que ele explica melhor, aqui no caso não está tão explícito, mas ele coloca o seguinte: com esses quadrantes, que depois é o Nine Box, que também influenciou muitas empresas, tenho 4 possibilidades. Aqui eu tenho uma pessoa que entrega muito e está muito alinhada à cultura. Então, essa pessoa aqui é fácil. Tem que ser reconhecida, celebrada, etc. E aqui eu tenho, no outro extremo, alguém que entrega muito pouco e está desalinhado à cultura. Aqui também é fácil. Agora eu tenho 2 situações intermediárias. Uma pessoa que entrega muito e está pouco alinhada à cultura GE, e do outro lado uma pessoa que entrega muito pouco, mas está alinhada à cultura. O que eu faço nessas situações intermediárias? Quem entrega muito tem que tentar estimular absorver mais da cultura GE, e quem tem a cultura já implícita, entrega pouco, tenta fazer entregar mais. Na verdade, quem está aqui eu tenho que ajudar a vir para cá, e quem tá ali, e quem entrega aqui eu tenho que ajudar a vir para cá, é isso? Acho que sim. Com qual dos dois eu posso ter mais paciência? Com quem tem cultura, ou não? Quem já está na cultura, eu acho. Quem já está na cultura? Mas é que eu acho que é mais fácil você trabalhar a entrega do que você trabalhar a parte da cultura, na minha opinião. Às vezes as entregas não acontecem porque os processos não estão bem montados, né? Eles não estão montados de forma que propicia a entrega. Então... Certo, mas assim, às vezes o processo atrapalha, mas a gente consegue identificar quem entrega mais e quem entrega menos. Às vezes quem entrega menos por conta do processo e tal. Então, vamos imaginar que a gente já consegue saber que a pessoa entrega menos. E outra entrega mais, mas uma está mais alinhada com a cultura, outra não. Como é que eu faço? Posso ter mais paciência com quem entrega menos? Não, com quem entrega mais. Com quem entrega mais. Porque aí eu vou trabalhando a cultura, e essa daqui eu posso ter um pouco mais de paciência para mover.
e a crença de que é mais fácil eu desenvolver entrega do que eu desenvolver aspectos comportamentais, de cultura e de valores. É por isso que eu começo a virar a chave e começo a mirar o meu canhão na direção um pouco diferente. Inclusive, essa questão eu achei interessante, só um parênteses, a gente está nesse momento aqui no Brasil, vendo as grandes empresas, os maiores ícones empresariais se esfacelando, né, das maiores empresas do Brasil, JBS, o Odebrecht, entre as mais internacionalizadas, aí tem a Ambev, entre os maiores do mundo, BRF, esses são os grandes players mundiais. Petrobras, e a gente vê da Ambev não se fala nada. Certamente não faltaram oportunidades de tentar, de gente criar dificuldade para vender facilidade. Certamente não faltou tentação para influenciar de forma mais ativa alguma lei no Congresso, etc. E o que a gente vê é que, de fato, essa empresa, a princípio esperamos que nada apareça, está apoiada em bases, uma agressividade empresarial muito grande, construindo inimigos no mundo dos negócios, mas trabalhando dentro das fronteiras éticas, e isso é o que eles chamam também de cultura, né? São os valores, a ética. Eles colocam no caso, você não tem que abrir mão da sua integridade para entregar valor. E o que a gente viu e tem visto é exatamente isso, né? Abrir mão da integridade para entregar valor. E isso fica ainda mais, o risco é ainda maior numa cultura que é de muita pressão por resultado, né? Essa cultura forte e essa questão da meritocracia também no centro de tudo. Então, só um parênteses que é interessante. Agora, pergunto para vocês acham que a ideia da curva forçada faz sentido? Perigosa? Por quê? Perigosa porque, de um lado, você diz que aqueles 70% valiosos, né, ou como espinha dorsal, né, que é outra expressão que ele usa, eles geram muito valor para a companhia e eles estão todo dia ali batendo bumbo, tocando as operações. Mas imediatamente, ao você colocar essas pessoas num layer inferior, você cria uma espécie de resistência dessas pessoas e coloca um pouco em dúvida também se todos os esforços de recompensa deveriam estar focados nos 20. Ótimo, então vou separar em dois lados, vou separar em duas partes. O que você coloca é super interessante e está sustentado por pesquisa, que é o seguinte, mas isso está relacionado ao número de faixas. Nessas 3 faixas, quem fica mais feliz? Essa turma está feliz, por um motivo óbvio. E sabe quem mais está feliz aqui? Esse pessoal aqui. Porque eles sabem que eles estão na risca e eles estão sendo classificados ali dentro do bolão. E quem está triste? Aqui. Esses daqui, por motivos óbvios. Sabe quem mais? Esses daqui. Então, você tem toda a razão, mas aí isso tem a ver com o número de faixas e tal. Agora, o ponto aí com essa ideia de forçar a classificação, vocês concordam? Não? Já sempre tem que ter os piores? Eu acho que bem perigoso isso, porque é o que você falou, tipo, eu tô numa área que eu tenho 10 pessoas que eu considero as 10 muito boas, e eu posso estar numa área que eu tenho 10 pessoas que eu considero 5 não tão boas e 5 muito boas, e eu tenho que avaliar elas, e esses 10% da primeira área podem não corresponder aos 10% da segunda área. Então você acaba classificando 2 pessoas no mesmo nível, que estão em níveis diferentes por você ser forçado a ter que colocar alguém nesse 10%. Porque é uma avaliação relativa, não absoluta. Sim. Tá bom, então isso te incomoda. Sim, uma pessoa de outra área é muito pior do que eu, mas que como minha área todo mundo é muito bom, eu fui avaliado mal. Certo, de novo essa questão de que você não está sendo avaliado em termos absolutos de como você é de fato, mas muito em comparação a quem tá do seu lado. Sim. Ele fala que justamente as pessoas que saem da GE, no momento que estava em crise e tal, as pessoas que mais estavam saindo da GE, elas vinham justamente desses 70% e não daqueles 20% lá de cima, que deveria ser o que os headhunters a princípio deveriam procurar, né? E eu acho que é justamente isso, porque quem tá lá nos 20%, eles estão felizes. Estão felizes, estão sendo reconhecidos, celebrados e tal. E quem tá nos 70%, se aparece alguém que fala, tipo, ah, não, peraí,
aqui a gente vai te valorizar mais, daí eles tipo, acabam mudando e isso prejudica a empresa, porque querendo ou não eles eram bons. Só que talvez, não sei, o reconhecimento não fosse suficiente para eles, porque eles estavam ali classificados um pouco abaixo. Alguém trabalha numa empresa que tem curva forçada? Ninguém? Hã? Não, quem trabalha na Unilever. Tem mais, tem algumas. A Unilever. Unilever também? Você tá lá, não? E funciona? Mais ou menos. As reuniões de talentos são meio complicadas. Meio tensas. Meio tensas no final, porque você tem um budget definido e aí você tem que dividir ali. Essa questão da curva forçada não é um consenso entre a turma de RH. Tem gente que defende, tem gente que acha que é um absurdo, porque gera um nível de potencialmente nível de competição interna muito grande. E o que a turma da GE fala é o seguinte, fala, se você colocar um instrumento como esse desconectado do resto, é um desastre. Você só pode fazer isso se todo o resto do sistema estiver funcionando muito bem. Se eu garantir que eu estou com as pessoas certas, se eu garantir que eu o tempo todo, em várias rodadas, estou continuamente dando feedback e mostrando aonde estão as traves do gol, que é um termo que ele usa aqui. E como é que, se eu estou caminhando na direção certa ou não. Dentro de uma cultura que de saída já diz que o jogo é esse. O jogo é firme, é pesado. Se todos os elementos estiverem funcionando bem, de forma harmônica, isso aqui pode funcionar. Se não, pode ser um desastre. Diga. Essa curva de forçada pode funcionar dentro da GE porque, tipo, apesar de que você falou que gera muita competitividade, isso já está dentro da cultura da empresa. Então é meio que o negócio da Ambev. Pode funcionar na Ambev porque, tipo, quem tá na Ambev gosta de trabalhar nesse ambiente. Então pode ser que isso funcione. Acho que quando chegou o resultado, a gente mostrou pra você desde o começo onde você tinha que melhorar, o que você tinha. Te demos apoio pra você oportunidade desenvolver constante e você não apresentou isso. Então tem todo um embasamento por trás, uma justificativa, eu acho. Assim. Com a diferença de que isso pode acontecer em outro contexto em que eu não forço os 10%, e aqui eu tenho que achar o pior. Eu tenho que falar, ó, você é o holofote está em você. Quando ele assumiu como CEO, uma das primeiras providências que ele fez foi mudar um pouco o portfólio para uma perspectiva de serviços, né? E algumas indústrias específicas que podiam gerar uma quantidade de lucro específica, mas que tivessem foco no cliente. Então, em vez dele se preocupar em quais setores ele entraria, não, ele pegou uma turma muito boa, que ele achou que tinha esse perfil e falou, então arranjem aí umas indústrias que têm mais ou menos esse perfil, que a gente vai se focar nelas, e a turma trouxe. Então, assim, ele estava menos interessado em quais divisões ele poderia expandir, né, as áreas de negócio. Mais focado nas pessoas e dar uma diretriz. Vocês acham, com esses desafios que eles têm pela frente, você citou um dos desafios, que é buscar novos negócios que tivessem potencial de pelo menos 1 bilhão de resultado. E que outros desafios, mais para o final do caso, ele explicita, pensando na sua gestão? Aliás, alguém falou que o dia que ele assumiu o cargo é interessante, né? Que foi dia 10 de setembro de 2001. Foi o único dia bom daquele ano, tá certo? Olha a visão de longo prazo dessa turma. Ou seja, eu tenho que escolher o sucessor e ele tem que chegar no cargo jovem, porque ele vai demorar 10 anos para operar as mudanças que tem que ser feitas, para imprimir o seu ritmo. E foi o que aconteceu. Eles acertaram e essas mudanças todas a gente acompanhou hoje acontecendo na GE. Diga. Ele fala da diversidade, que ele quer colocar não só americanos como diretores e cargos de muita importância, e também quer colocar pessoas de outras nacionalidades. Ele não sabe direito como ele vai fazer isso. Se vai criar um novo nível de cargos ou como ele vai fazer. Então, mas tem dois desafios, né? De atrair os cérebros de outros lugares do mundo. E aí no movimento que eles já fazem na Europa, montando um centro de desenvolvimento em Munique, que é ali onde está Siemens, buscar os indianos, mas os indianos têm uma visão mais, cultura mais hierárquica, talvez queiram mais, para eles é legal passar do nível 16 para o 17. Ele também quer realocar os recursos, visando mais as áreas que tem mais pessoas do que aqui tem máquinas, essas coisas. Quero ser mais intensivo em inteligência e cérebro do que em ativos em expertise. fixos, Sim. em ativos tangíveis.
pelo que eu entendi, ele tentou colocar o marketing mais espalhado pela empresa, em todos os níveis. A visão do cliente, né? Ele queria ser menos orientado, menos engenheiro, encantado com as tecnologias e tal, mas mais olhando o cliente e aí desenvolver tecnologia a partir de tendo o cliente no centro. Mais uma dúvida. Eu li que ele estava tentando colocar uma liderança tecnológica também na empresa, alguma coisa assim. Na parte na própria avaliação. E ao mesmo tempo ele queria valorizar a visão tecnológica, ou seja, eu tenho que subir mais engenheiros, promover tecnólogos para cargos super altos, então também essa questão de trazer visão do cliente e tecnologia. Juntar essas duas pontos. Ele estabeleceu grupos entre as diversas unidades de negócio para abrir o canal de comunicação entre esses grupos para que eles pudessem trocar experiência e também trouxe pessoas de fora para que eles conseguissem repensar e entrar em novos mercados ligados a serviços. O que vocês acham? Que o Immelt, frente a esses desafios, ele tem que repensar essa lógica, repensar essas engrenagens, ou o desafio é mudar os inputs que entram nessa máquina, ou dar uma calibrada nessa máquina que já está rodando? O que vocês acham? É um desafio, tem que repensar para dar conta de um mundo que vai ser tão diferente dali para frente, ou calibrar de forma diferente essa mesma máquina? Estão sempre trazendo coisas novas, estão sempre mudando, então se eles se depararem com uma realidade nova... E essas mudanças nova, ao longo do seno, elas são calibragens ou elas são revoluções? Dá pra ver que ele vai acrescentando coisinhas pequenas ao longo do tempo, então... É porque a base é muito boa, né? Certo. Então basta você adicionar algumas coisas que vai acompanhando essas mudanças, porque não são mudanças também super rápidas. Então, pelo fato das mudanças terem um período de tempo, assim, de certa forma longo, você consegue ir acompanhando aos poucos essas mudanças, na minha opinião. Legal. Eles deveriam continuar acompanhando de modo muito próximo qual a efetividade que essas metodologias, enfim, processo de seleção, treinamento formal, estão tendo em outras culturas, porque eles estão cada vez mais querendo acelerar serviços, liderança tecnológica. Tipo, tem que testar também como tudo isso funciona em outros contextos. Culturas, e fazendo esse acompanhamento próximo, aí vai se decidir se é uma calibração é necessária ou se tem que ter uma revolução total para eles atacarem novos mercados, que talvez dependam, tipo China, Índia. O que você acha? Eu acho que a tendência é ter revolução. Mas professor, uma dúvida. Eles mudariam essa estrutura atual ou eles só nesses novos mercados eles trariam uma estrutura diferente, entendeu? Ele teria que repensar tudo ou onde está funcionando eles continuam? O viés da GE é trabalhar com uma operação global, eles não vão começar a fragmentar demais não. Eles tendem a ter um programa global, inclusive todo mundo que vai para Protonville vem do programa global, então a tendência é posso ter ajustes locais, mas diretrizes claramente globais. Então não acho que eles vão flexibilizar. Não, eles podem flexibilizar a máquina toda em função da nova diversidade, etc. Mas não flexibilizar localmente. Esse é um artigo da Economist que acompanhou todos os executivos que saíram da GE para onde eles forem, se eles foram bem sucedidos. Nesse processo de escolha do Immelt, tinham 10 executivos na linha sucessória, claramente. Aí depois houve esse afunilamento para os 3, Gary Wentz, o McNerney, não, foi o McNerney, o Nardelli e o Immelt. Todos os 10 saíram da GE, não ficou ninguém. Todo mundo saiu e todos foram seus executivos, vários foram seus executivos de grandes empresas. Então vamos ver como eles se desempenharam. Aqui tem o nome da figura, Larry Johnson, Albertson, da empresa que ele foi, o desempenho da empresa, um ano antes dele entrar, até o momento em que ele entrou, e um ano depois, do momento em que ele entrou até um ano depois. E embaixo aqui é o setor. O setor específico, um ano antes e um ano depois. Então, Larry Johnson pegou a empresa com 7,6, diretor entregou com 18, num setor que piorou um pouco, então ele foi muito bem. Norman Blake, da Condisco, pegou a empresa com menos 54 e entregou com menos 93, num setor que é um setor ruim, mas que melhorou um pouco, então foi mal. Gary Wentz pegou a empresa com menos 92 e entregou com 75. Tá certo que o setor melhorou, mas o delta dele foi bem melhor que o delta do setor, então foi bem. Robert Nardelli, Home Depot, pegou com menos 21, era um dos 3. Nardelli era um dos 3 que estava com o Immelt. Pegou com menos 21 e entregou com 20. O setor melhorou, mas também o desempenho dele foi melhor.
Larry Bosley, na Honeywell, entregou com 21 e entregou com 15. Mas o setor piorou muito, então trabalhou bem. Steve Bennett, daqui tem que mandar aprender. Porque ele pegou a Intuit com 147 e entregou com menos 37. Tá certo que o setor piorou, mas ele derreteu a empresa. Porque ele pegou a empresa tão bem, que ia revolucionar e tal, afundou. E o McNerney, que foi para 3M, entregou com 11, entregou com 16, no setor que piorou muito. Então, foi bem. Então, dá para dizer que essa turma entrega, eles saem bons executivos. O Jack Welch vai falar disso daqui a pouco nesse vídeo de 5 minutinhos. E aqui, à medida em que vocês foram falando, o que ele chama aqui de motor V6 bem regulado. O que eu fiz foi eu agrupei esses dois blocos. Então, toda a parte de seleção, esses ajustes, treinamento formal, Croton View, todo o papel, todo o desenvolvimento, sessões MS, sessão C, processos informais de mentoring, que a gente até acabou falando um pouco, mas muito forte. Esse processo de usar, de mover as pessoas, de usar as pessoas dentro de um estoque em que a organização é dona e movimenta isso por interesse da empresa e por desenvolvimento, e todo o processo aqui de avaliação e recompensa muito rígido, com padrões muito objetivos, clareza, reconhecimento também mais agressivo, a curva de vitalidade. Então, e tendo no centro disso essa cultura muito forte e a questão da meritocracia. Então, tudo que a gente foi construindo ao longo da discussão. Então, os dois pontos que chamam a atenção. Primeiro, é um sistema integrado e focado nos processos de implementação de estratégia, focado na entrega. Né? O RH é uma área de apoio. Toda a responsabilidade por tudo que envolve pessoas e execução é dos gestores. E o RH é um parceiro estratégico para apoiar os gestores num objetivo que é dos gestores. Então, o sistema integrado de suporte mútuo, essas dimensões dessas engrenagens, eles não funcionam isoladamente, um apoia o outro, jogo isso para cá, fortaleço isso aqui, trabalho essas competências e vou desenvolvendo as pessoas que estão mais alinhadas com a estratégia, usando toda essa máquina, valorizo isso na premiação. Então, esse sistema, na minha opinião, deve ser calibrado, deve ser melhorado, assim como a cada rodada houve ajustes relevantes, assim como o Jack Welch fez ajustes muito relevantes, o Will deve fazer também, mas o sistema como um todo eu acredito que permanece. Ok? Um vídeo mais recente do Jack Welch contando essas histórias, 5 minutinhos aqui. Did I answer your question or not? Yes, you did. And how did you achieve this 56 people getting out of GE and becoming leaders elsewhere? How does this sort of leader factory work? Because I think a lot of companies here face problems that they feel they're really dependent on a single individual, and then if they lose them, they're going to have real trouble. So how do you manage to develop that many people and still maintain the business? You believe in training? You believe in cross-business moves? You believe in cross-functional moves? You always put backups in? You have an appraisal system and a monitoring system that's as rigorous as Sarbanes-Oxley is for finance in human resources. So you've always got a backup. And I believe more than anything, to speak of your one-person staff, whenever a star leaves, within 4 to 6 hours, you want their replacement in the job. You don't want anyone in the company to think something went bad. So you instantly fill in behind them with somebody that was already on your slate. So then no one's walking around going, Jesus, this is, I think bad. Why'd Joe leave? Why'd Cynthia leave? No, it's over. By the next day they come to work, somebody's sitting there and they're the new boss. So you always want to do it. That's what a great human resource system does for you. Look, in our succession program, let me just tell you how we did the succession. We started out with 22 people. We got down eventually to 3 over 7 years. We had the 3 people there. 6 months before the end, I brought them all into my office. I told them, I want you to know, in 6 to 9 months, all 3 of you are going to be fired from your current job.
But what I want to do now is put a COO, Chief Operating Officer, in underneath you. So you will, and how well you train this person will have an impact also on who's picked. But in 6 to 9 months, one of you is going to get this job, and 2 of you are going to have to go run another company. Well, they all interview, they're all lined up. Now, the people in the company, they don't really care who becomes CEO. They care who's going to be their boss of any business. So we had to find who their bosses were. We wanted stability when the thing happened. So the day we appointed him out to replace me, the other two guys, within 10 days, one went to Home Depot and one went to 3M to run them. And their successors were already in place running the businesses with fresh eyes and new thinking. That's what we want, fresh eyes and new thinking all the time. Yep. Oh, God, I didn't want him to. Because what happens with that? The question was, did I have hopes that anyone would stay? I fired them 6 months before. And they all went out and talked to the other companies. If I picked McNerney, and the board did, to pick McNerney to run it, Immelt would have gone to 3M. They were all set. Both of them had talked to 3M. Both of them were going to get the job, and 3M's directors had talked to me. And whoever got the job, they were going to take the other one. That was the game. But because, let me tell you what happens in most situations. Even if they're the best of people, these people were really friends, still are. Factions form. And they are perceived as losers. And that team's over there with losers. And these are winning people. They don't want to hang around that place. They want to go run their own thing and feel good about it. How did you support Immelt after the transition? How was the period afterwards? Did you just disconnect, or did you talk to him regularly? How did you plan that support phase? Well, he worked with me for 8 months while I stayed there. I tried to do Honeywell, which didn't work. And then I left. I've never been back to the office, ever. I talk to him on the phone once a month. Generally, he calls me when he's doing a deal he thinks I might hate, just to get my blessing. So I won't be a pain in the ass out in the field talking about what a tough deal he made. So he'll generally call me for that blessing, but he's not calling me to say, should I do it? That's why he's got the job. I'm not tired. He's got fresh eyes. And fresh eyes are going to go at it. And so I don't spend any. I talk to him once a month. I talk to him socially. But he's got his own show, and I got my life. I don't give a damn about that life. That's another life. And talking about HR, is there any way to measure HR effectiveness? Are there any key performance indicators, any indicators that you can use to get a feel if it's doing their work right or not? Well, I think clearly how many leaders are formed from their business is clearly a metric. Whether people feel I think one of the great ways to manage is polling. Now, politicians poll all the time, and you might feel a company polling might not be the right way to do it. We learn more by running 25,000 person surveys every 6 months, where we ask them questions. We didn't ask them, do you like the food in the cafeteria? Do you like your parking space? We didn't ask them those questions. We ask them, are you feeling what we're saying? We go down maybe 12 questions. Are you getting candidate appraisals in your business? Are you feeling the quality per program? Is it changing the game, or is it just a bunch of charts? We'd ask them very specific questions, and then we'd get that feedback. So you'd have a pretty good feedback on the appraisal system, seen by them. You clearly have what kind of training programs they're running. If you've got HR people doing picnics and newsletters, you're dead. Right? You know, it's the craziest thing in the world, and I asked this question in Mexico. There are 5,000 people in the crowd, 5,000 AHR executives in the crowd. I asked them, how many of you are perceived by your company as having a position at the table equal to the CFO, the Chief Financial Officer?
maybe 25 to 50 people out of 5,000. So the HR is a backwater in most places. It's the health and happiness crowd, the benefits, the picnics, the newsletter, the birthdays, that nonsense stuff. And it's not about leadership. Now, that doesn't have to be that way. Interessante ver ele colocando dessa forma depois de ter mergulhado no caso, né? De fato, pontos aí interessantes. Joia!